Vereador Iago Morandi, da tribuna. Peço uma parte, vereador. Na sequência, vereador. Aqui não sobra muita coisa para falar porque o vereador Caleb foi muito feliz nas palavras. Eu até votaria nele daqui a pouco, porque me representou bastante. Né? A gente não sabe amanhã depois, né? Mas queria dizer aqui que é ruim quando a pessoa coloca a lacração à frente do trabalho de uma ideia, né? Que hoje até não só a vereadora Andressa, mas o vereador Eloy Friso, que lacrou e disse ali que o Fantinel quis ser mais um minuto de fama. Mas o Friso também já errou, quando ele fala que ele tá meio autista outro dia, e a gente não julgou, não surfou nessa onda para criticar ele, porque erros acontecem. Eu sempre vou frisar aqui que eu defendo a liberdade de expressão, defendo que me ofendam, que me chamem de nome, o que vocês puderem fazer, eu nunca vou reclamar disso. Eu acho que é mais importante a liberdade de expressão, porque graças a ela a gente consegue todas as outras coisas, né? E isso vem lá do Benjamin Franklin, do Thomas Jefferson, das pessoas que criaram a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. E a gente não deixa de ser patriota por elogiar o que dá certo. Porque senão, se eu elogiar uma criança, não quer dizer que eu gosto mais dela do que do meu filho. Então não tem esse negócio, não poder elogiar os Estados Unidos. Não, é a primeira potência do mundo, Fantinel. Hoje é a maior economia do mundo, e eu vou trazer até uns dados sobre os Estados Unidos logo na sequência do meu discurso ali, para convidar o pessoal para o dia 3. Mas antes, eu quero aproveitar já toda a questão aqui do discurso da vereadora Andressa, fazer uma propaganda aqui e mandar um abraço para nossa amiga de PL, a deputada Ana Campanholo, e fazer uma propaganda aqui, um jabazinho aqui para as mulheres do PL ou pessoas filiadas aí, onde a Ana, por exemplo, ela desmente pessoas como a Andressa ali. Ela tem uma oficina 10 mentiras feministas. É claro, foi tempo e né, vai estúdio e uma série de coisas que tem que colocar recursos, então ela vende. São 12 vezes de R$ 24,90. Ou R$ 2,99 à vista ali, 20 horas aulas, né? São 5 módulos. Para quê? Para desmistificar baboseiras, como, por exemplo, se não fosse o feminismo, a mulher não poderia estudar. Número 1. Segundo, toda grande mulher da antiguidade era feminista mesmo sem saber. Outra mentira. Número 3. As mulheres da Idade Média não podiam nada. Mentira. Número 4. A mulher só pode votar graças ao feminismo. Mentira. 5. Antes do feminismo, as mulheres não podiam trabalhar. Mentira. Número 6. As mulheres ganham menos do que os homens fazendo o mesmo trabalho. Mentira. Número 7. Se você não é feminista, volta para casa lavar as cuecas do seu marido. Mentira. Número 8. Quem não é feminista é a favor da violência contra a mulher. Mentira. Número 9. Precisamos do feminismo para acabar com a opressão contra as mulheres. Mentira. Baboseira. Número 10. O casamento é opressor. A mulher deve ser o que ela quiser. Também outra mentira ali. Por quê? Lá eles aprenderam com o Gramsci, Fantinel. Quando eles entendem que a foice e o martelo não conseguem mais a revolução à força. E aí eles têm que separar e dividir as pessoas por grupos para conquistar. Então eu digo que a mulher sofre, aí eu elejo um cara para representar ela. Aí eu digo que o negro sofre, eu elejo um cara para representar ele. É assim que a esquerda governa, a gente sabe, e o granchismo tem corroído a sociedade, tanto que os países mais desenvolvidos estão longe desse tipo de pensamento. A gente é uma coisa só. Eu não teria tempo para botar a Ana Campanholo aqui no telão ou ficar explicando cada uma dessas mentiras com fatos, argumentos e números. Mas eu deixei aqui o link, quem quiser eu vou postar nas minhas redes sociais, o curso dela é bem legal também, desmente toda essa baboseira do feminismo aí, que não leva a lugar nenhum, e principalmente mostra onde nasceu, lá com o Gramsci, que ele escreveu o livro Os Cadernos do Cárcere, quando ele estava preso lá na Itália. Mas eu não era esse o assunto, agora eu vou falar sobre o momento que o nosso país está mergulhado aqui, que é de uma imensa crise, vereador Caleb. Onde lá, fazendo aqui uma lembrança, lá em 21, a taxa Selic era de 2% com o Paulo Guedes, aquele que o pessoal reclama bastante, agora está 15%. E aí, o país está mergulhado no caos, as pessoas não sabem mais o que fazer, né? A gente está vivendo sim um estado de exceção, onde chegou a Globo News ontem falar que estava preocupada com as medidas do Alexandre de Moraes, não deixar o último presidente do país falar, né? E tantas outras coisas. Aqui também falar que o agro, né, ele está com uma taxa Selic tão alta que está se tornando uma dívida impagável, Fantinel. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Daqui a pouco vai colapsar. Mas a gente sabe que não é
né, coincidência ou não é fruto só de uma pessoa incompetente à frente dessa pasta que é o Haddad, o Tachad, né? Não é só por isso, parece que é de propósito, né, para tratar o agro como fascista, como o Lula havia falado. E lembrando aqui, vereador Caleb, o estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, ele tem um PIB per capita maior que o Brasil, né, que metade do nosso país não tem saneamento básico. Então, como a gente fala aqui, temos que frisar isso várias vezes. 18 anos, 20 anos de esquerda no país, o país continua sem saneamento básico, metade do país, que quem criou o marco do saneamento foi o presidente Bolsonaro. Mas mesmo assim, eles continuam dizendo que vão tirar as pessoas da fome, eles continuam dizendo que vão construir um país melhor, eles continuam com a história de taxar os mais ricos e por aí vai. A frase que eu encerro aqui para convidar o pessoal para dia 3 o próximo dia 3 aí, para a gente estar indo para a rua, né? Qual que é a frase que eu encerro? A essência da tirania é a imposição de leis estúpidas que estão sendo criadas agora. Quando o Lula vai lá e fala que precisa de mais leis, de mais regulamentação, essa é a essência da tirania. Dizia Edmund Burke. Procurem a história dele, vocês vão ver esse filósofo conservador, como já alertava há muito, muito tempo atrás, como um tirano, como um ditador, chega ao poder e como ele faz quando chega lá, né? Então, aqui a gente vai para a rua mais uma vez para mostrar para o mundo, como eu sempre digo, nem quando a gente foi ali, né, para frente de quartel e tal, não é pedindo para militar. Essa narrativa aí não cola mais. Militar assumir e tal. Alguns sempre vão pedir, é claro, né? Mas eu sempre digo, era para mostrar para o mundo que a gente não quer um descondenado, né? Na presidência, foi condenado várias vezes, não foi absolvido, né? Só fizeram aquela jogadinha com pessoas que eles mesmos indicam para a Suprema Corte, que virou uma piada, né? E agora o pessoal da Suprema Corte não consegue nem ver o Mickey lá na Disney, como diz o Alan dos Santos, né? Então a gente vem aqui deixar esse convite para a comunidade. Quem está se sentindo não representado, não é para bolsonarista ter essa manifestação, mas é lá quando a gente tirou a Dilma. E lembrar também, né, quando falta argumento, o pessoal dá risada, ó. Lembra a frase do Olavo, né? Quando a pessoa dá risada, o que ele dizia sobre os que dão risada, né? Eu deixo aqui. Não, mas é que eu peço atenção, eu escutei vocês, né? Sabe, eu sou a favor de vocês falar as bobagens que vocês falam. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu quero vocês defendendo o comunismo aqui. Então, seria isso, pessoal. Deixei o recado. Quem pediu a parte? O Pedro? Vereador Pedro. Obrigado pela parte, vereador Iago. Tinha pedido ainda para a vereadora Andressa, mas não foi possível. É sobre esse assunto que eu ainda gostaria de deixar aqui a minha opinião. Eu sou um respeitador, respeito a todos, me considero um defensor, em especial da família tradicional, mas respeito a todos os tipos de família, não sou contra nenhum tipo de família. O que às vezes, infelizmente, não fica tão claro nesse negócio de machismo, de racismo, principalmente, porque como os advogados, que os doutores da lei sabem, que a lei é uma ciência, é de interpretação. E aí chega na frente de um juiz e ele diz, não, para esse caso a lei é assim. Então, infelizmente, às vezes, em algum momento, não é tão claro algumas coisas. Por exemplo, defendo com unhas e dentes também, sou contra o racismo. Mas o que realmente, na essência, é o racismo? É só contra o negro? É contra o alemão, contra o branco, contra o pardo? Como é que é? Por exemplo, veio um caso para o meu gabinete que a criança, chorando na escola, foi se queixar para a professora que chamava ela de quatro olhos. Quatro olhos, daí é bullying, daí não é racismo. Mas se fosse uma criança negra, daí não seria racismo? Por exemplo, o meu cabelo espetado, ou uma loira que seja chamada de cabelo de vassoura. Daí é bullying, daí não é racismo. Isso aí que, infelizmente, presidente, para mim, não há ainda uma clareza. Isso que me preocupa um pouco quando o senhor fala assim, nós temos que criar aqui um mecanismo para definir, mas daí quem que vai definir, como vai ser a interpretação disso? Eu sou super a favor do respeito, sou defensor da família, qualquer tipo de família, mas eu, independente, mais especialmente defendo a família tradicional, acho que todos sabem, né? Mas, infelizmente, os ativistas, como foi colocado aqui, de grupos de minoria, colocam as pessoas uma contra as outras e isso não dá para defender, não dá para negar. Infelizmente, é a minha opinião. Eu sou favorável, sim, que seja tratado com igualdade as pessoas, que seja debatidas ideias, respeito a todas, mas eu também
penso sobre esse cuidado que deve ter na hora da definição. O que é, para quem que vale, para que lado a pessoa está. Obrigado pela parte, vereador. Imagina, obrigado, seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi. Encerrado o grande expediente, passemos